Então, dentro do conceito da hipergamia, né, que eu trato como a estratégia sexual feminina, que é um fato, acredite você ou não, como eu falei, tem algumas coisas que eu acho muito importante que eu quero que vocês passem a enxergar, rapaziada. O que eu quero que vocês entendam, tá? Que, em certa medida, a Red Pill ela meio que ensina o homem a ser hipergâmico, sabia? Um conceito de mentalidade abundante e mentalidade escassa. É praticamente isso. O que a Red Pill ela tenta trazer para os homens, né, é o cara sair de uma escassez mental, em vários sentidos, e começar a caminhar para um nível maior de abundância. Em vários sentidos. Em todos os sentidos. De confiança, de grana, de shape, de estética, de mulher, de amizade, de capital social, de intelecto e assim por diante. Existe alguém com mais mentalidade abundante do que as mulheres? Não, cara. As mulheres elas já nascem com uma mentalidade abundante inata. Por isso que elas que inventaram o jogo. O jogo começa a surgir, rapaziada, por consequência da mentalidade abundante feminina. É por causa disso. Porque elas começam a ter tantas opções. Isso é hipergamia. Praticamente o que é hipergamia, rapaziada? A mulher ela ter opções só por ser mulher. Basicamente é inato a mulher ter opções. A mulher não. Por isso que a gente fala, uma prova disso. Não existe mulher em céu. Eu sei que tem a questão da exceção. Sim, cara. Todo mundo, exceção sempre vai existir para qualquer coisa. Os bugs da natureza, digamos assim. Claro que vai existir, não tô falando disso. E outra coisa também, a questão que acontece muito hoje em dia é a galera que é fiscal de pesquisa. Fiscal de estatística. Mas qual é a pesquisa? Mas qual é o que? Cara, eu tô falando aqui por presunção lógica. Deve ter alguma outra coisa que apoia. A questão da hipergamia, sim. Existem pesquisas que apontam, basta você pesquisar. Não vou ficar pesquisando e trazendo aqui coisas que são óbvias. Okay? Mas se você tiver curiosidade, basta você ir atrás. Então esse é um desses fatos contundentes. Exercitar opções é uma coisa de... As mulheres elas são especialistas em exercitar opções. Que é um dos ramos da hipergamia, digamos assim. O que faz toda a diferença. Praticamente, rapaziada, as mulheres elas são o gênero alfa. A maioria dos homens, a devastadora maioria dos homens, eles vão operar num nível de muito maior mentalidade escassa. Alguns, claro, que isso é um espectro, como muitos dizem hoje, né? Uma régua, como eu chamo, né? Uma régua. Mas a maioria dos homens estão mais pro lado da mentalidade escassa do que pro lado da mentalidade abundante. Que é o cara que vai começar a ter o quê? Poder exercitar opções. Que é uma coisa inata feminina. E daí que vem a consequência do jogo, rapaziada. Daí que vem a consequência dos joguinhos que elas fazem. De ter opções, de estar filtrando, de estar falando com esse, com aquele. E às vezes esse cara vacila, ela vai ficar com outro. De repente ela tá ficando com você, ela some. Às vezes voltou com outro cara. É daí que o homem começa a tentar entender e começa a fazer o quê? Aprender o jogo. Porque o jogo foram as mulheres que criaram. O jogo ele é uma consequência da hipergamia, que é uma consequência da mentalidade abundante feminina, que é uma consequência das principais, da principal talvez característica da mentalidade abundante feminina, que é exercitar opções. Muita coisa que a Red Pill aborda e traz para os homens, explica, né, para aprender a desenvolver tal, ou só ter conhecimento, as mulheres têm de fábrica. O que eu falo para vocês sobre habilidade de ficar sozinho, habilidade de ir embora, habilidade de deixar ela embora, aceitar rejeição. As mulheres têm tudo. Você quer saber a base disso aqui? Uma das principais? Mentalidade abundante, rapaziada. Como que você... Tem coisa mais fácil para você aceitar rejeição do que você ter outras opções? Não. Tem coisa mais fácil para você ficar sozinho quando você sabe que você tem outras opções? Não. Tem coisa mais fácil para você ir embora de um relacionamento que tá ruim, conturbado? Não tô falando de você ser sacana. Quando você tem várias opções? Não. Eu não posso ter mentalidade abundante. Não dá. Não é assim. Não é tão simples. Não tem como, hack mental, tomar banho gelado. Não existe isso, cara. Para a maioria dos homens, alguns caras, evidentemente, eles nasceram tão privilegiados acima de tudo, principalmente sim nesse caso, geneticamente, aqueles caras que ainda não atingiram um patamar financeiro tal, mais alto e assim por diante, que é outra característica da hipergamia. Mas a hipergamia o que é? Não é só buscar o melhor homem possível, é buscar um homem melhor do que ela. Melhor do que ela. Você fala, como assim melhor? Melhor no sentido de mais alto do que ela, por exemplo, que ganha mais grana do que ela, por exemplo, mais competitivo do que ela, por exemplo, evidentemente mais forte, mais confiante do que ela, por exemplo. A hipergamia significa que a mulher procura um homem que sobra em comparação com ela. As mulheres acham que o mesmo cara que elas conseguem ficar casualmente é o mesmo cara que elas conseguem namorar, o que não é uma realidade. Não é uma realidade. O mesmo número de opções que as mulheres têm, a devastadora maioria das opções que as mulheres têm não são para relacionamento sério. A maioria. Sacou? Não são caras que realmente querem ali estar presente, ficar com ela, gostar dela, cuidar, etc. Hoje mudou isso,
graças às redes sociais, também porque colocou o homem numa mentalidade de caça muito grande. Então o cara, ele baixa a régua. Ele fala, cara, eu preciso abaixar uma régua, senão, putz, quando eu vou saber, a próxima vez que eu vou conhecer uma garota, ficar com ela, vai rolar alguma coisa. Então a rede social, ela me deu uma bagunçada nesse negócio que já era discrepante, gerou uma discrepância maior. Então, dentro dessa ideia, por isso que eu falo pra vocês que o homem, né, quando ele fica com uma mulher, muitas vezes ele consegue sexo e amor. A mulher, quando ela fica com o homem, muitas vezes, ele só consegue o quê? Ela só consegue o quê dele? Sexo. Essa é a diferença. O Patrício Anil tem um negócio muito legal que eu falei no podcast do Júnior, que ele fala sobre traição. Ele contando lá, né? Meu, se a minha namorada quiser me trair, ela vai me trair. Porque ela tá perdendo. Quem perde é ela nesse caso. Por quê? O que ele queria dizer? Se a minha namorada me trair, o que ela vai conseguir de outro cara, muito provavelmente, é só sexo. É só isso que ela vai conseguir, provavelmente, do amante. Agora, se eu ficar com outra mulher, o que eu vou conseguir dessa mulher é sexo e amor. E amor em que sentido? Amor no sentido de que, pra você ficar com uma mulher como eu falei, você tem que ser, muitas vezes, gostável. Você tem que conversar, ter bom papo, ser interessante. Não é só a questão sexual pra mulher ficar com você, muitas vezes. Claro que acontece, sim, eu sei disso. E aí, como que a Red Pill entende toda essa situação que eu falei pra vocês? Que as mulheres, elas têm uma mentalidade abundante, né? As mulheres têm hipergamia de fábrica. Você tem que construir a sua hipergamia. O dom das mulheres, digamos assim, o poder que elas têm é a hipergamia. É a mentalidade abundante, inata. O homem, rapaziada, ele tem um dom também em comparação com as mulheres que elas não têm. Assim como as mulheres, elas têm a questão da hipergamia, que você não tem essa capacidade, você tem uma coisa que faz toda a diferença aqui, que se chama testosterona. Isso é o seu dom em comparação com as mulheres. Só que a testosterona, ela não vai fazer você ter opções. Ela vai fazer você querer ter mais opções. As mulheres é o contrário. As mulheres, muitas vezes, elas têm muitas opções para escolher a melhor. Essa é a diferença, certo? Então, dentro disso, dentro dessa ideia, é aí que você vai usar o que você tem de mais forte para sua vantagem, que é o quê? Ser competitivo, rapaziada. Adquirir sucesso. A única coisa capaz de lidar com a hipergamia, com a mentalidade abundante feminina, exercitar opções, é você se tornando um cara o mais bem sucedido que você puder, cara. Não tem outra saída, rapaziada. Não tem o que fazer. O único caminho é esse. E você usar isso que você tem a seu favor, que torna você mais competitivo. Sacou? Torna você mais apto, digamos assim, em comparação, para conseguir enfrentar ambientes mais de estresse, de competição, como eu falei, acima de tudo, principalmente com outros homens, de atividade física. E é nisso que você tem que focar. Por isso que o que você tem que buscar é tentar se tornar o cara mais bem sucedido possível. Porque você não vai conseguir competir com as mulheres no nível de mentalidade abundante e de jogo. Não dá, não tem como. Sacou? Ainda mais que você tem mais libido. A única coisa que ganha do sexo é o dinheiro, rapaziada. A única coisa que ganha da hipergamia feminina é você se tornar um homem o mais bem sucedido que você puder. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.